Livro do profeta Jonas. Jonas prega em Nínive, página 933. Nós paramos no versículo 6 e vamos começar do primeiro. Jonas capítulo 3. (993). Falei 903? 933, capítulo 3. 993. Desculpe. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Agora, antes do versículo 3, tem aqui escrito aqui o título: O arrependimento dos ninivitas. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Sim, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Então nós vemos aqui um arrependimento desta cidade. Aparentemente, ao poderoso rei da Síria, que a reação dele foi tão rápida, e tem mais, e espontânea. Assim houvesse conversão nos dias de hoje com uma pessoa, com um indivíduo que ainda não chegou à fé, que tivesse uma reação rápida, mas espontânea, não através de apelo, que a própria mensagem do Senhor seria um apelo suficiente para ele manifestar a fé, manifestar a igreja. E não foi só dele, como dos seus indivíduos também. Mas Deus, que Deus seja louvado e não o homem. Tudo que acontece com o povo de Deus, seja bom ou não, Deus seja louvado. Dar graça de Deus, como esse último hino que nós cantamos. Falamos, o hino diz, mal do tempo, falamos do frio, falamos do calor. O que diria falar? Do Senhor. Então o rei, submetendo a perfeita vontade de Deus, primeiramente, vê qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, para poder louvá-lo. Aqui nós vemos que a autoridade real de um rei, começando de cima do rei,
Seria hoje, por exemplo, um presidente sair do lugar dele, do trono dele, da cadeira que ele está sentado, da honra que ele se encontrava, ou que se encontra, para humilhação. Porque cada pessoa que às vezes, no local que ele se encontra, na posição que ele se encontra, o orgulho sobe na cabeça. E foi uma humilhação penitente com arrependimento. O que ele fez? Que devia todos fazer. Ele trocou as vestes reais, finíssimas, por panos de sacos, o seu trono por uma cama de cinza. Não vou repetir o que nós falamos atrás sobre o pano de saco, roupa de saco. Então declaro o fato aqui de que as demonstrações de humilhação mencionada não foram mostradas sem obediência. Como que nós vamos mostrar algo de arrependimento? Como que nós vamos mostrar que amamos a Deus se não apresentar obediência? Quando o filho ama o pai, quer bem o pai, ele procura obedecer o pai. O filho que desobedece o pai, porque ele não ama tanto o pai como deveria amá-lo, com todo o coração. O filho que ama o pai não quer desgostar o pai. O filho que ama o pai não quer fazer o pai sofrer. Pelo contrário, ele obedece, ele cuida. Então declara aqui uma disposição desse povo, falando do rei, sincera, que ele renunciaria da sua posição alta como dirigente, como monarca, do modo da época, a favor do Senhor. Então nós devemos, irmãos, para nós, povo de Deus, devemos renunciar algo em favor de Deus, que atrapalha a nossa vida espiritual. E aquele que ainda não é povo de Deus, que não tem certeza da salvação, que vive uma vida com dúvida, tem muitos, eu vivi muito, nós vivemos, nós cristãos, vivíamos em dúvida sobre religião, e em todas, a religião é o homem que faz. Nós devemos ser convertido e não convencido, porque o homem às vezes ele pode se convencer que ele está errado. Ele pode convencer, não, eu estou errado, mas ele continua fazendo. Ele sabe que ele não está agradando a Deus. E o cristão não deve ser convencido, ser convertido. Porque convencer não salva ninguém. Ah, eu convenci ele. Está convencido? Estou convencido que vocês estão certos, que a Bíblia está certa. Estou convencido, mas não aceito. Não é para mim, não é para agora, deixa para mais tarde. Olha, ele tirou de si as suas vestes e cobriu de saco, e sentou-se sobre a cinza. Então veste aqui também significa uma renúncia, com uma entrega total aos mandatos do Senhor. E ninguém quer fazer isso. Por isso que o verdadeiro povo de Deus são poucos. Poucos
O grupo sempre é o menor. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Por quê? Por causa da renúncia. Não quer levar uma vida séria. No 7, né, vai ver um decreto proclamado pelo rei a todos, sem exceção. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus. Olha a palavra. E convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Se não haver um arrependimento, convertam-se. Converter é dar meia volta. Eu estou indo para um rumo e dou uma volta. Volto. Não é dar uma volta toda e continuar. Então o arrependimento sempre ele envolve mudança, separação do mal. O arrependimento. Se não houver isso, não houve arrependimento. E depois clamem a Deus fortemente, com sinceridade, com o coração voltado para o Senhor. Todo o povo, tanto homem grande como menor, pequeno como menor, certamente que este mandato do rei e dos seus grandes, de maneira nenhuma causou arrependimento ao povo. Não foi por ele dar esse decreto, mas sim foi o resultado do que já estava acontecendo, ou acontecido, nos corações das pessoas. Arrependimento. O arrependimento ele não pode ser por algo, ou por lei, ou por um decreto. Arrependimento, a lei, por uma ordem, um decreto, nunca o arrependimento atinge lá dentro. Deus não aceita assim. A salvação não é por meio disso, mas pela aceitação eterna de Cristo. Converter e não convencer. Que parece que é igual. Eu me convenci. Mas se convenceu, deve converter. Aí prova que converteu. Você me convenceu. Aí dá certo. Não, me convenceu, já mudei, já está no coração. Mas a maioria das vezes não. Você pode convencer a pessoa que ele está errado, ele convence, ele aceita, mas não muda. Toda ação tem que ser um resultado de arrependimento. Toda ação da pessoa, toda reação, toda obra deve ser de arrependimento. Porque às vezes a pessoa pode mudar até um estilo de vida externo, vamos falar assim, parte de fora. Mas e a parte interior que não mudou? Ao invés, por causa de lamentações, sofrimento, não salva ninguém. O arrependimento deve ser de dentro para fora. Lamentação e jejum para os homens e os animais. O arrependimento de Nínive estava completo por causa do Senhor. Então, quando o arrependimento está completo no Senhor, aí isto demonstra
sinceridade. Mostra sinceridade, irmãos. Mudança total de pensamento, de vida transformadas. Se não houver vida transformada, começar lá dentro não transforma por fora, que pode transformar por fora, mas um pouco. Por isso que muito não prevalece na doutrina, não prevalece na igreja, não prevalece, mesmo que ele saia, mas ele continua, não é a igreja que salva, ele continua servindo a Deus, porque não é a igreja que salva. A igreja é para ser amada, a igreja não é para ser criticada, a igreja ela é a igreja de Cristo. Então nós devemos prevalecer para poder, nós em união, um anima o outro, o que não assim, junto, se esquenta, aquele calor fraternal, como família espiritual, família de Deus. Nós é reunido, não pode brotar, não pode, poder é lei, não deve brotar nenhuma raiz de amargura. Se acontece, põe fim, acaba naquela raiz de amargura, porque a raiz de amargura o diabo trabalha nisso aí, porque ela reflete para fora, a luz, aí o diabo toma proveito. Aí deixa do Espírito Santo usar a pessoa. Não confiar no seu coração, porque o coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9. Clamar a Deus fortemente, converter o seu mau caminho. O cristão verdadeiro, o cristão salvo, sempre ele tem a vida toda para ele estar se lapidando, para ele estar. Não é porque converteu, pronto, agora eu não peco mais, agora eu estou livre. Está livre da condenação eterna com a conversão genuína, mas livre deste mundo dos pecados, não, das quedas, não, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. É a velha natureza que cai, é ali que o diabo trabalha, a natureza adâmica. A natureza divina não, o Espírito Santo não. Só que nós estamos vivendo com duas naturezas, o homem velho e o homem novo. Aquele que nós alimentarmos mais, vence. Por isso que ele diz que muito. Mas os homens e os animais, sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus. E convertam-se, não era para agora, esse jejum é para tudo. Deixa um pouco das coisas desta vida, deixa um pouco os afazeres, vamos servir a Deus. Deixar, irmãos, o povo de Deus não tem vivido com este mundo, nos horários de culto, nos dias de culto. Vamos servir a Deus, agrada a Deus. Nós devemos agradar a Deus do que agradar a nós mesmos, às vezes. Quando a pessoa ouve e admite o seu pecado contra Deus, e que merece o castigo, ele sabe que merece o castigo, e por isso ele roga pela misericórdia de Deus. E converte cada um do seu mau caminho, como já temos dito. Se arrepender, crer no Evangelho quando é pregado. Sabe que nós, irmãos, quando menos nós estudamos a Bíblia, quanto menos nós ouvimos, mais nós distanciamos. Porque a fé é uma coisa que eu não acredito que uma pessoa chegou à fé, uma fé genuína, ele vai deixar de crer em Deus, mas ele vai ficar à mercê do inimigo, do mundo. O objetivo é se converter do seu mau caminho. Não esquece disso. Falando para a salvação, converte do seu mau caminho, converte a Cristo.
Não converte a religião na igreja, não. O pastor disse assim. O pastor falou assim. Não. A Bíblia diz assim. O pastor falou, examine na Bíblia. O irmão falou, ele está falando para o bem. O pastor, ou o líder, o dirigente, falando para o bem, ensinando. Converta do seu mau caminho para o caminho de Deus, que seu filho preparou na cruz do Calvário. Não esquece. Tem alguém que preparou esse caminho. E esse caminho é o próprio Filho de Deus, que senão não estaria perdido. Lembre-se que não está nesse caminho. O caminho está preparado. Portanto, as Escrituras falam que o sangue de Jesus Cristo é o único que lava todo o pecado do mundo todo. Tem aquele hino. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. Lavou para sempre. Não há dúvida. A impiedade humana sem Deus irá aumentar cada vez mais a violência que há nas mãos do ímpio da humanidade. Como diz Isaías 59. Refere-se aos atos de que em suas vidas tinha cometido. Isso era fato que o pecado principal dos homens sempre é ambição. Ambição a algo. Aquele que tem a capacidade, que tem a chance de ganhar o poder, então a ambição é o poder sobre as nações, fazendo-a sofrer ameaça, como é o caso do rei, e como é caso de muito hoje, que é o poder, quer o poder. Então, quer governar com grande violência. Antes do poder é uma coisa, mas depois é outra. Então, eles eram um povo extremamente cruel, o povo de Nínive. Esse arrependimento real mostrava a todo do que está ao redor o arrependimento dos pecados de Nínive. Quando uma pessoa, irmão, se arrepende, todo ao redor fica sabendo. Como uma cidade dessa pequena, toda fica sabendo. Fica. A pessoa muda o caráter, muda o jeito de agir. Porque religião tem bastante, mas mudança tem pouca. Tem muitos que pregam a Deus. Muitos. E os cristãos verdadeiros estão no meio. Então é isso. Mudança. Até ao redor, arrependimento. No caso aqui, o pecado de Nínive. Mudar o rumo do destino ou direção que se estabelece para a sua própria vida. Tem que mudar de rumo, de direção. E o cristão também. Ele precisa ver o rumo que ele está tomando. O caminho que ele está tomando. A direção equivocada. Eu gostei muito ontem do pregador de ontem. Ele mencionou de faltar nos cultos. Falei, não ficou eu sozinho. Então fica o pastor que fala, os que faltam do culto, fala. E ele falou algo, irmão, que eu fiquei interessante. Também eu acho que ele pulou na hora. Que ele disse assim: dar os 10% do salário do ordenado é fácil. Você não se lembra. Mas, lembra o que ele falou depois? Dá os 10% do seu tempo a Deus. Quero ver. Dar o 10% do seu pagamento não é difícil. Eu quero ver dar o 10% do seu tempo
Se tirar o 10%, o que vai dar? 90%. Porque não dá esse 10%, nem 5% às vezes. Então, a crueldade deles, a injustiça social, eram marcas registradas do Império Assírio, dominada pela violência satânica, que atinge o mundo todo, e até mais, até as igrejas. Satanás atinge, porque não vigia. O diabo não está contente com o povo de Deus de forma nenhuma. Ele trabalha mais do que nós pensamos. Ele põe na cabeça, ele faz algo, prepara para a gente tropeçar, para o cristão tropeçar, para cair. Por isso que é bom vigiar. Olha o 9. Quem sabe, olha para você dizer, quem sabe se olha o que eles pensaram. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe? Será que alguém não pode pensar isso hoje? Eu vou vivendo, não preciso me converter. Eu já vi muita gente dizer assim, que Deus depois ele vai dar um lugarzinho no céu. Ele vive a vida como quer. Veja só a fé do rei e a manifestação de pensamento dele. O rei concedeu arrependimento, uma esperança de arrependimento. Ele mostrou para o verdadeiro arrependimento. Versículo 10. E Deus, ao versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Esse Deus arrependeu, esse arrependimento não é igual ao do homem. Arrependeu, quer dizer, ele mudou de pensamento. Só que isso já estava mudado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus conhece, Ele antes já conhecia até que ponto o povo ia. Ele sabia, Deus já sabe antes, o povo vai chegar a uma altura e vai mudar de pensamento, de direção. Então Ele sabe, até aquele ponto lá Ele é, mas Ele é um predestinado. Deus conhece antes, Ele já sabia. Por isso fala, Ele se arrependeu. Deus não arrepende como nós. Nós arrependemos porque nós erramos. Largamos de fazer o errado para fazer o certo. Mudando. Mas Deus, Ele mudou, porque como se converteram do seu mau caminho. Então converte. Porque Deus sabe o último que vai se converter. Nós não, nós temos que pregar, devemos. Se a cidade não arrependesse, o julgamento seria iminente. Seria e alto, com rigor. Mas quem se arrepende está livre do julgamento. Meus amigos, se você arrepender, está livre do julgamento de Deus, da condenação eterna. A mudança dos planos do Senhor é a sua escolha, como foi aqui. Se escolher o mal, é aquilo mesmo, é a condenação. E se o cristão escolhe o mal, sabe que ele vai tropeçar, ele vai sofrer as consequências. Então a mudança dos planos do Senhor é a sua escolha soberana. Deus, Ele é soberano, de fazer com que a sua própria ação viria ou não
é dar resposta humana, que é o arrependimento dos seus pecados, que mudaria o plano de Deus. Se o homem se arrepender, então, Jesus nos disse, no Evangelho de João, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Ele está condenado. Agora, só que ainda não é eterno. Para Deus é, que Deus sabe. Porque ele tem chance de se converter. Ele é condenado. Não é que ele vai ser condenado, ele já está. Agora, se ele se converter, não. Você vê lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 8, diz assim: se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer-lhes. Página 834. Então ele disse, olha bem, se a tal nação aconteceu. Se o povo, se o Birajara, tudo, fala Birajara, estamos aqui, porém, se tal nação, porém, contra a qual falar, a qual falar-se, converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Houve um arrependimento genuíno no coração por parte dos homens. O pior, que a pessoa às vezes pode ouvir, chega amanhã, ou depois esquece tudo, volta à vida velha. Será que houve uma mudança de arrependimento? Se houver uma mudança no homem interior, arrependimento, o juízo de Deus, ele é retirado. Mas haver uma mudança no homem, no interior, um arrependimento interior que mostra lá fora. Aí mostra o exterior. Agora no versículo 4, capítulo 4, vai falar do desagrado irritado e queixa de Jonas. Jonas se ira. Imagina só. Olha o versículo 1 do capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque o Senhor concedeu perdão ao mais odiado inimigo de Israel. Jonas fica furioso acerca da misericórdia de Deus por ter retirado o julgamento. Às vezes prega pessoa. Às vezes nós oramos, irmãos, clamamos a Deus, e depois pede que a pessoa se converte. A pessoa converte, pede o batismo, e depois não quer receber. Quando um irmão, talvez afastado, ele se arrepende, a igreja deve receber. Se tiver arrependido. Veja a atitude ressentida de Jonas, e veja a grande misericórdia do Senhor para com os ninivitas. Você analisa as duas coisas: Jonas sentido, magoado, e a misericórdia do Senhor. A consciência moral do homem exige castigo, vingança sobre o mal, mesmo quando arrepende. Não lhe exige mal, quero que pague. Não podemos dizer assim. O homem sem Deus não perdoa. O homem sem Deus
ele não perdoou. Mas não é o caso de Jonas. Jonas teria Deus, ele era profeta. Mas geralmente o homem sem Deus, ele não perdoa. Por isso que o cristão não deve agir assim. Não pode ser forçado. Ele perdoar fácil as pessoas. Jonas estava muito assombrado devido a este acontecimento. Não é para menos. Pelos delitos e crueldades de Nínive. Terem sido perdoado por Deus dessa forma. E assim acontece nos dias atuais, nos dias de hoje. Que Deus perdoa e salva o homem quando se arrepende dos seus pecados. Não tem pecado que Deus não perdoa. Esse dia me perguntaram. Aí depois só que a pessoa perguntou, lembrou no ladrão da cruz. Perguntou, mas pode a pessoa que assassinou uma pessoa cruel, se ele se arrepende, ele é salvo? E o ladrão da cruz? Foi na hora. A Bíblia diz. Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. E ele perdoa os irmãos e amigos, sem merecer, sem ter mérito nenhum. Ninguém de nós merecemos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas somente pelo mérito de Cristo. O mérito, quando nós se salvamos, quando Deus nos perdoa, é por causa do Filho dele que pagou os pecados. O mérito não é nosso, o mérito é de Cristo, graças a Ele, por causa dele, de Ele ter pagado os nossos pecados na cruz, pela fé, uma fé verdadeira, uma fé em Cristo, acompanhada com arrependimento. Não adianta falar que tem fé, mas não mostra arrependimento dos pecados, não perdoa fácil. Olha o 2. E orou ao Senhor e disse, Jonas, ó Senhor, Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha bem a oração de Jonas. Jonas, que ele mostrou a razão para a fuga dele para Tarsis. Então está revelado. Apesar da sua desobediência e de uma mente em trevas, Jonas, a mente dele, naquele momento, ele não estava com a mente clara. Às vezes nós cristãos, às vezes a nossa mente está escura, não estão enxergando a realidade, a misericórdia de Deus. Às vezes a vista está curta, um olhar espiritual. Apesar da desobediência, uma mente estreita. Nós não podemos ter uma mente estreita, uma mente larga, que analisa todas as coisas antes de tomar uma decisão. Irmãos, ser cristãos não é fácil, para querer agradar a Deus. Falar, confessar, levantar as mãos e vir aqui na frente e passar pelo batido. Mas e a responsabilidade? Muitos cristãos, ou alguns, ou talvez muitos, não posso dizer, eles não estão entendendo o que é ser cristão, o que é ser membro de uma igreja, a responsabilidade que tem para com a igreja, com Deus.
Nós não estamos aqui eternamente morando. Nós estamos vivos hoje. Amanhã podemos não estar aqui. Um de nós, ou eu. Deus chega uma hora, vai, irmãos. Eu estava pensando esse dia, fazendo caminhada. Olha, a irmã, dá licença, meu Jurandir, não quero mexer, né? A irmã Joefa saindo, estava no dia antes, saindo, o plano é ir fazer a caminhada, não foi. Deus já sabia isso antes da fundação do mundo, já isso. E nós não sabemos, nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos. Nós devemos aproveitar o máximo do tempo que Deus nos está dando, para nós não ir de mãos vazias ou morrer em pecado. E Jonas, pelo que nós vemos aqui, ele entendeu o caráter de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus. O povo precisa saber. Deus não precisa de nós, de forma nenhuma. Nós precisamos dele. Ele já fez a parte dele, enviou o filho dele para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. Deus não quer ninguém obrigado para servir a Ele. Que se Ele quisesse, Ele trazia a pessoa. Amar. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós escolhemos o que nós queremos fazer, nós fazemos, desde que Ele permite. Jonas, ele via a misericórdia de Deus sem fim. Misericórdia do Senhor. Jonas via a misericórdia do Senhor a um povo que não merecia perdão. Agora uma pergunta: alguém merece? Acha que nós merecemos? Não. Salmo 103. Misericordioso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, não esquece. Misericordioso é o Senhor, mas ninguém, nós não somos misericordiosos 100%, não tem nem como expressar. Deus, Ele antecede seu trato com Israel, enquanto estava no deserto, inclusive na terra prometida. Seu trato é igual para conosco hoje. Mas precisamos buscar Ele, obedecer a Ele, não deixar duvidá-lo. Voltamos a comentar sobre Jonas no versículo 2. Sem dúvida, Jonas deve ter pensado que uma destruição total de Nínive seria evidente. Ele esperava que eu vou avisar e eu vou pregar. Vocês imaginam só, Deus trabalhava diferente, Deus falou com Jonas. Deus falou com Abraão. Que mais? Deus falou com Salomão, com Moisés, e tem outro. Deus falou também com Samuel, ainda pequeno, 12 anos por aí, mais ou menos, não me lembro a história que diz. Olha, Samuel, ele estava, que a mãe dele tinha levado, prometido, aquele filho está lá em 1 Samuel, capítulo 1 ou 2, não me lembro, não está aqui, isso aí, acho que é ou 3. Olha, entregou ele, deixou lá e dormiu no quarto. Quando o Senhor chamou ele, Samuel, o que ele fez? Ele correu no Eli, no sacerdote. Você vê como é que Deus trabalhava? Ele falou: não, eu chamei, volta, imagina, você vai dormir. Chama de novo. Ele volta, como é que ele falou? Não me lembro. Eis aqui, Senhor, meu Senhor. E não. Foi 3 vezes. Aí ele era o Senhor chamando. E hoje não chamo. Essa noite eu sonhei, eu tinha deitado. Eu assustei. Não pode ser sonho, né? A mulher não estava acordada, estava deitada. Deu um estralo na minha cara, no meus olhos, assim, que fez assim, ó, pá!
Eu pensei que tinha dado um curto-circuito na tomada. Eu não percebi que eu estava dormindo. A mulher assustou que eu dei um pulo. Então eu falei, ué. Eu vi que você assustou, deu pulo. Eu falei, o que será? Eu olhei tudo normal, tudo escuro. Ué. Já pensou, aquele tempo o Senhor falava, Jesus falava, o Senhor não trabalha hoje desse jeito. Por que não trabalha? Porque nós temos todo na Bíblia, todas nas Escrituras ensinando. Não tem como você fazer uma revelação que já não está revelada na palavra dele. E o povo fica procurando revelação, procurando algo, novidade que vem no homem, ele fala, pronto. É isso que as igrejas querem, o povo quer. Novidade, revelação. Não quer coisa que vem revelando sobre os pecados que está aqui, falando, corrigindo. Ninguém quer isso. Quer que fale que você vai ter um bom serviço, quer que você vai ter um emprego, vai subir de posição, assim por diante, vai ficar rico, vai ter um bom casamento, prosperidade. É vazio. Se Deus tivesse destruído a cidade como fez com o mundo passado o dilúvio, em Gênesis 7, e também em Gênesis 18, 23, Deus anuncia a destruição. Se ele tivesse, ele fez. E aqui ele fez. Mas o povo arrependeu. Ele tiraria o seu opressor e ao mesmo tempo convenceria aos seus compatriotas da iniquidade e loucura da idolatria. A idolatria é a loucura. Não é só a idolatria de imagem, não, irmãos. Pode o seu próprio coração do homem ser uma idólatra. Eu adorar eu mesmo, quero é eu. Se nota que o problema é eu. Muitos pregadores falam eu isso, eu aquilo. Não. Deus é Ele. A misericórdia dele. E além disso, o plano de Deus era ensinar a Israel, pelo exemplo de Nínive, o quão tão indesculpável era a sua própria impenitência, para ensinar. Quando Deus perdoa alguém, quando se arrepende, é para ensinar o outro que está com o coração duro. Deus trabalha de uma forma que nós não pensamos, não imaginamos. Às vezes ele mexe no mundo da família, tira, para mostrar que os outros estão rebeldes. Vejo tantas pessoas, irmão, nós aqui, num grupo bom, até 30 mesmo. São 30 rolados. E agora? E os outros? Não devia seguir o exemplo? Exemplo, não. Que eles não converteram, eu pedi aquele amigo. Visitam. Resultado: Nínive se arrependeu e foi perdoado pelo Senhor. Bom, uma pergunta: você se arrepende dos seus pecados, aceitando Ele como Salvador e Senhor? É uma pergunta. Ela arrependeu, os Nínive, o pessoal de Nínive. Jó na primeira vez não foi. Nós já vimos toda a história. Deus castigou, ele desobedeceu a Deus, quase morreu. Quando Deus tem um propósito uma pessoa, não morre. Graças a Deus por isso. Tive vários acidentes, é para ter morrido também. Eu já contei, primeira vez o acidente que eu tive foi uma vaca. Eu tinha uns 16 anos, me pegou, quase que me mata. Se ela fosse Nelor, de chifre para frente, eu tinha um furamento, ela era giro. Ela me carcou a cabeça na barriga. Eu fui lerdo, não saí da frente dela, me prendeu na tábua. E berrava e foi cortar. Só que foi por Deus. Era um predestinado, não morre. Segundo, vai morrer afogado, nadando no rio. Depois tem outro com uma brincadeira que fica a cabeça para. Rosquei o pé em cima, fiquei cabeça pendurada. Que nem morcego, assim, depois não conseguia voltar, só perdia a força. Se alguém não me acorde, tinha morrido. E lá em Bauru, que eu morava, quanto acidente de bicicleta, aquele trânsito.
O último foi de Margarida. Mas Deus sabia, eu não sabia nada. Deus sabia. E olha, estamos hoje eu e a minha mulher. E os irmãos? Cada um tem uma história para contar. Os alagoanos, eu gosto quando eles contam aqui, vem. Estava lá no Nordeste. Para cá. Vieram parar aqui na igreja. Eu já sabia. Irmão Daniel Domingos, irmão Damião, etc. Os outros. Irmão José Quitério, família. E nós aqui, irmãos. Aí não estamos sozinhos. Tem muitos. Os anjos louvando a Deus. Amém? Amém.